Boa noite a todos. Muito contente de estar aqui hoje novamente. Hoje eu costumo trazer os temas mais nossos aqui do dia a dia, né? E como frequentadores da Casa Espírita, a gente entender um pouco mais o funcionamento da casa, o funcionamento do Espiritismo de forma geral. Então, a ideia é tratar disso. Aí nós temos aspectos históricos, eu acho que todo mundo sabe, né? Que a doutrina começou a ser codificada a partir de Kardec em 1855. Com o quê? Com o advento do Livro dos Espíritos. Então, se for considerar o Espiritismo de forma religiosa, é uma das religiões mais novas, né? Que há pouco tempo atrás ainda tinha bastante preconceito e bastante resistência. Tudo começou aqui, deixa eu melhorar o foco aqui. Começou em Paris, como acho que todo mundo já sabe também, esse movimento em 1858, e lá foi criada então a primeira. Hoje a gente considera a Casa Espírita, é como se em Paris não existia, aí surgiu a primeira Casa Espírita, vamos dizer assim, tá? Que é a Sociedade Espírita Parisiense, de estudo. Qual era o objetivo dessa casa? Começar a estudar o livro dos Espíritos, os fenômenos, tudo que acontecia no Espiritismo, tá? Daí vem o segundo livro, que é o livro dos médiuns, que faz parte da estrutura do que a gente costuma acompanhar aqui. Então o berço está lá em Paris, da codificação, através de Kardec, e aí esse movimento vem para o Brasil. Quando o Espiritismo chega no Brasil, então ele vem para o Brasil, mesmo lá em Paris, em 1848, por exemplo, no Brasil chega em 1865, até que chegou rápido, vamos dizer assim, né? E o movimento aqui no Brasil começa em Salvador, onde é o primeiro centro espírita montado no Brasil também. Começou em Salvador. E aí vem uma luta imensa, né? Histórica do Espiritismo, tá? E 14 de 4 de 1935, o que aconteceu? Fundou Fraternidade. Fraternidade. Foi a primeira assembleia aqui no Fraternidade. Então, o Espiritismo, ele vem numa luta, foi perseguido em algum momento aqui no Brasil, perseguido mesmo. Até pouco tempo atrás, não digo muito tempo não, até uns 30 anos atrás, era difícil você falar que era espírita, muito difícil, tá? Eu passei muito por isso, meus pais foram espíritas, né? Por muitos anos, eu nasci num lar espírita, numa época que o espiritismo era muito, e acabei estudando numa escola católica. Então, naquela época, a gente participava da igreja, dos cultos católicos, mas sendo espírita desde que nasci. Então aí tem um pouco da história. Surge o Centro Espírita Fraternidade, que esse ano vai fazer 90 anos. Que dia? 14 do 4. Certo? Certo. Bom, e um centro espírita, que aspectos tem a nível conceitual? Então, o que é uma casa espírita para a gente? Em primeiro lugar, é um templo, igual qualquer outra religião. Né? Por quê? Porque a gente vem aqui o quê? Para orar, para meditar um pouco, fazer as preces. Então acaba sendo um templo. A gente nota que a energia aqui é muito boa, né? Por causa dessa energia de ser um templo. Mas é só um templo? A gente vem aqui só para rezar? Não. Centro Espírita também é um lar. A gente tem aqui dentro o quê? Uma verdadeira família espírita, porque pensamos igual, né? Nós temos os mesmos conceitos, um pode ajudar o outro, um pode dar a mão ao outro quando tem problema,
então acaba sendo um lar também. É só isso? Não, também é uma escola. Por que é uma escola? Porque também viemos aqui para aprender. Estamos aqui, por isso que tem a leitura, por isso que tem o evangelho, por isso que tem um monte de coisa. Então, além de ser um lar, é também uma escola. É um templo, um lar e uma escola. E por último, e não por último, é uma oficina. Por que é uma oficina? Aí começa bem a diferença do centro espírita. É porque a gente vem aqui e a gente arregaça a manga em prol do próximo. Então aqui tem a campanha do leite, tem o final do ano, a cesta de Natal, tem os brinquedos das crianças. Essa é uma base importante dentro do espiritismo. Diz alguns espíritas que não adianta você vir no templo, não adianta considerar que é um lar, não adianta você estudar muito se você não põe a mão na massa, né? O verdadeiro espírita é aquele que trabalha em prol do outro. Então, do ponto de vista conceitual, esse é o centro espírita. Então, a gente costuma dizer: hospital, escola, trabalho, templo e lar. Hospital por quê? Porque existe um trabalho de socorro dos desencarnados que estão por aí perdidos e que não se encontram. Esse trabalho está acontecendo agora lá dentro. Exatamente esse trabalho. Ok? Tudo bem? Bom, existe um planejamento superior. O que acha? Foi alguém que veio aqui e fundou, alguém encarnado? Vocês acham que a coisa começou antes? Ou fraternidade, por exemplo. Aconteceu lá em 14/4/35 a primeira assembleia, mas será que aconteceu alguma coisa antes disso? Então, existe em toda a casa espírita o que a gente considera os alicerces, né, espirituais. O que é isso? Né? Antes, né, de qualquer coisa, a casa espírita, até botei o tema lá, é Casa Espírita Fonte de Luz. Ali, quando a gente faz o trabalho lá dentro da sala, que é uma sala, vamos dizer assim, mais limpa do ponto de vista de energia, né? Muitos desencarnados que chegam ali e falam: está muita luz, eu não consigo enxergar, eu abro o olho, mas não vejo, que a luz é tão forte que está me ofuscando e tal. Por que isso? Se você fosse fazer uma configuração disso, eu até pensei em botar uma imagem, depois eu falei: acho que não vai rolar. Você pegar o bairro todo aqui, é como se aqui fosse um estádio de futebol, sabe? Aquele negócio muito iluminado com referência aqui. Então, os desencarnados que andam por aí, que estão perdidos, ou que vêm com alguém, que vem com a gente e tal, seguem o caminho em virtude da luz que tem cada centro espírita. Então, realmente, o centro espírita é um lugar iluminado. E aqui acontece essa mescla do físico com o extrafísico, ou seja, nós estamos aqui trabalhando os encarnados e os desencarnados. Então a dimensão espírita tem essa questão também de trabalhar os desencarnados. Então, enquanto eu estou aqui falando, lá dentro tem encarnados e desencarnados sendo trabalhados. As pessoas que saem daqui só entram lá, são pessoas que estão fazendo um tratamento espiritual. Então, tanto do ponto de vista energético da pessoa física, que somos nós, quanto o desencarnado, que pode estar junto ou não, vão ser cuidados em dimensões diferentes. Praticamente é isso que acontece. Então, esse planejamento, né, o surgimento de uma casa espírita, ele é todo feito, todo planejado e organizado no plano espiritual. Então, a fraternidade não começou do nada, né? Alguém provavelmente, ainda desencarnado, assumiu o compromisso de vir para cá, encarnar e desenvolver todo esse projeto que virou hoje o Centro Espírita Fraternidade, como os diversos centros espíritas que tem por aí. Então, existe toda uma organização superior. Então, a gente costuma dizer que essa obra física que a gente vê, ela já existia antes de ser física para a gente, no extrafísico para o plano espiritual. Conseguem me entender?
é algo que já é como se a gente fosse construir a nossa casa e a gente está imaginando a casa que a gente quer. Então, no plano espiritual já foi imaginado e quando a gente vem para cá, encarna, a gente vem para realizar. Então, muitos acreditam, por exemplo, eu estou aqui porque talvez eu assumi um compromisso lá antes de encarnar que eu faria um trabalho aqui. Talvez. Tá? Não tem como afirmar, mas é a crença que eu tenho. Então, antes de levantar qualquer alicerce aqui, do ponto de vista espiritual superior, o centro espírita já estava todo mapeado. Isso resolve? Também não, né? Então, uma hora tem que pegar a mão na massa, né? Aí o encarnar tem que vir e fazer a coisa acontecer. Senão, não vai acontecer. Várias vezes aqui, em alguns momentos, eu já estou aqui no Fraternidade há mais de 30 anos. Né? Pra vocês terem ideia, a configuração, quem é mais antigo aqui sabe, não era nem essa, a porta era ali, onde está sentado lá no fim, na última janela, e lá, quando começava a reunião, alguém ia lá fechava a porta, uma porta de madeira, o centro acabava aqui, ó, lá atrás era uma coberturinha, né? Era completamente diferente, e foi tendo esse processo de transformação, cada um que veio foi evoluindo nesse sentido. Então, precisa botar a mão na massa também, não é só ficar aqui meditando que vai dar certo, né? Do ponto de vista espiritual, às vezes o Zé coloca ali, você já ouvirá a diretoria da casa, a diretoria espiritual da casa. Então toda casa tem um diretor igual o Zé, do ponto de vista físico, e tem um diretor do ponto de vista extrafísico, que é uma entidade que vem até aqui conduzir os trabalhos também. Certo? Então agora eu vou começar a explicar um pouco tudo o que acontece aqui. Eu sei que vocês já sabem, né? Mas eu vinha caminhando com a família, minha esposa, falei, ó, você já assistiu falando essas coisas, mas é bom que sempre tem uma coisa nova para a gente aprender e ver, e a gente também aprende junto, né? Então, existe toda uma equipe espiritual, né? Que tem um compromisso com a casa, igual nós temos do ponto de vista físico, né? E viemos aqui às 7h15, por aí. Também tem uma equipe espiritual que chega aqui às 7 horas da noite. Nos outros dias, com os trabalhos que tem que ser feitos nos outros dias, né? E como é que esse trabalho acontece aqui dentro da casa espírita? Então vamos lá. Existe um dirigente, e aí nós temos aqui o que? Médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos e colaboradores, todos esses do ponto de vista espiritual, que vem trabalhar aqui. Lá dentro, por exemplo, em alguns momentos a gente fala com o mundo desencarnado, que a gente está conversando, né? Pergunta para ele, você está vendo na sua frente uma pessoa de branco? Ah, estou vendo e tal. Ah, então aceita o tratamento que ele quer te dar, ouve ele, confia nele. Porque quando a pessoa desencarna e fica por aí, ela não consegue, ela tenta falar com a gente e não consegue falar, certo? Então tem essa dificuldade de comunicação, vamos dizer assim. E elas ficam perambulando para lá e para cá, tentando achar o caminho, igual vocês viram no filme, em alguns lugares, certo? Então, quando essa pessoa pega aí o Wagner, por exemplo, e encontra com ele, sabe, ele desencarna, sabe que ele está indo no centro, vem acompanhando ele, certo? E o que vem de casa, né? Tem uns que vêm de casa. Você é um que a gente atendeu lá, desculpa, né? Mas acontece. Aí eu pergunto, eu sei que ele vinha aqui, eu sei que ele é bem intencionado, eu sei que ele é trabalhador, então eu vim atrás dele, porque eu estou perdido, eu não sei para onde eu vou. Entendeu? Aí a gente dá um esclarecimento e perguntou, você está vendo na sua frente médicos, enfermeiros? Estou vendo um grupo de branco, estou vendo um grupo de azul, eu não vejo nada, tá? Já vou dizendo, tá? Mas eu acredito, certo? O Zé vê, outras pessoas veem. Então, essa equipe que está aqui, que chegou aqui 7h15, 7 horas, por aí, veio para trabalhar, tá? Então, existe várias coisas acontecendo, às vezes a gente vem na reunião, né, meio rapidinho, pensando um monte de coisa e tal, e isso acaba prejudicando o trabalho deles. Então, o que acontece? Enquanto a gente se prepara aqui, põe uma musiquinha lá, Márcio põe,
É para quê? Porque o plano superior está enchendo esse ambiente de energia, vamos dizer assim, purificando, tirando as energias que não são boas e tal, tá? Então, do mesmo jeito que a gente está se preparando, por que às vezes o Zé fala assim, pessoal, tem uma placa ali, tinha, né? Vamos ver, tá lá, tá apagadinha lá, o silêncio é uma prece, né? Porque a gente, depois de 7h15, ele deveria ficar em absoluto silêncio, porque esses mentores que vêm para cá, eles estão purificando o ambiente, e a conversa acaba atrapalhando o trabalho deles, ok? E aí 7h30 começam os trabalhos. Tudo bem assim? E aí, vamos ver quais os trabalhos que tem aqui. Vamos imaginar assim, nós entramos fácil pela essa porta aqui, abrimos a porta e sentamos, não foi? Vocês acham que no plano espiritual é assim? Se aqui é uma casa que foi purificada, se é uma casa aqui protegida, não é qualquer desencarnado que passa de lá para cá, porque existe lá uma proteção, senão nós vamos ter o quê? Uma influência negativa dentro de um ambiente purificado, tudo bem? Então, lá na porta do plano espiritual existe uma vigilância, como se fosse uma segurança, tá? E essa segurança libera ou não, então o espírito vem com o Wagner, ok, chegou ali e passou pela vigilância, a vigilância falou, não, pode encaminhar, e aí entrou, ok? Então, por que a gente tem a garantia que os trabalhos aqui podem ser bem cuidados? Porque não é igual na rua, não é igual talvez nem a uma casa, a pessoa vai lá na casa benzer na outra casa e tal, é legal, pode ser um ambiente bom, mas não é um ambiente igual o que nós temos aqui, do ponto de vista espiritual, certo? Então aqui a gente está protegido, vamos dizer assim, por essa... Não sei quem viu o filme Nosso Lar, por exemplo, tinha uma muralha lá, né? Só podia entrar no nosso lar quem era autorizado. Por quê? Porque era um ambiente mais limpo. Se entrasse algum espírito lá que não fosse autorizado, prejudicaria o ambiente, a energia do ambiente. Tudo bem? Depois, nós temos aí o passe, por exemplo, e algumas outras atividades. Então, alguém vai te dar o passe. Aquela pessoa está se doando a esse mentor amigo que está aqui trabalhando para passar para você a energia que você precisa receber. Então, é um trabalho duplo, né? Lógico que a pessoa que dá o passe tem que estar concentrado, orando e tal. A pessoa que está recebendo o passe também deve estar pensando em energias boas e coisas boas, que aí vai fluir a energia numa condição bem melhor, tá? Então existe esse trabalho também. Ali tem alguém escrevendo, porque às vezes alguém manda mensagem, não é o nosso caso aqui de sábado, esse é um caso da quarta-feira, que a gente autoriza as pessoas a psicografar alguma mensagem, tá? Mas alguns centros isso faz. Tem uma equipe lá dentro, daqui a pouco o pessoal vai trazer a água, vai estar ali, não vai? A gente vai pegar a água e vai tomar. Por que essa água não está ali desde o início? Porque ela está dentro do ambiente mais limpo que a gente tem, que é lá. Então essa água está sendo fluidificada lá, tá? Acabou a reunião lá, eles descem com a água, vocês já viram? Então aquela água foi super pura lá dentro da sala, que é a sala mais limpa que a gente tem aqui. É como se fosse um hospital, a gente tem uma sala, aí depois tem os quartos, lá e tem um UTI, centro cirúrgico e UTI. É mais ou menos assim, vamos dizer, do ponto de vista da limpeza e do ambiente. Enquanto eu estou falando, ou enquanto alguém está falando, ou enquanto existe a reunião, que existe uma leitura, existe o que a gente chama da intuição, tá? Vou pegar um livro e vou abrir uma página no meio. Existe uma intuição espiritual, que é aquele que está ali atrás, que está dando a intuição para aquele médium ou para aquele espírito que está ali para falar ou para fazer alguma coisa, tá certo? É importante a gente saber disso. Eu estou falando aqui, ali sou eu, né? Bem carequinha mesmo. O público, enquanto eu estou falando, né? Vocês
estão sendo tratados do ponto de vista energético. Por que existe a palestra no centro espírita? Ela tem para dar informação para tudo, mas principalmente para baixar a frequência cerebral, né? O Divaldo brinca muito, que às vezes alguém chega aqui e senta, né? Nas palestras que ele dá, ele costuma brincar e dizer assim: ah, tem aquele que chega e já está pensando na hora que vai embora, tem aquele que senta e já está pensando o que vai fazer logo depois, tem aquele que senta e fica assim, que hora que vai acabar, né? Quanto tempo vai levar a sua palestra? Ok? Então, existem vários tipos, mas qual seria o ideal, né? Eu vou falando, vocês vão se concentrando, baixando a frequência espiritual, e aí cada um pode ser tratado na sua necessidade, dependendo do seu merecimento e dependendo do plano espiritual. Então, a palestra, ela existe no centro para dar informação, mas ela tem várias outras atividades que a gente não está vendo do ponto de vista extrafísico, que é importante. Eu estou falando aqui, baseado na tela que eu fiz, baseado no projetor, porque a imagem é bom, tem a imagem que ajuda a fixar, tá certo? Mas eu não estou incorporado aqui, sou eu mesmo que estou falando, e se eu não estudar o assunto, não adianta que eu não vou falar nada. Meu anjo da guarda pode me ajudar. Ah, esqueci um negócio, peraí. Ou ele pode intuir aqui ou falar alguma coisa que alguém aqui precisa ouvir. Ele pode até dar uma pequena intuição em mim, mas não conduz os trabalhos. Quem conduz sou eu, a responsabilidade é minha. Se eu não estudar antes, se eu não me preparar, eu não vou conseguir fazer como tem que ser feito. Eu não posso vir aqui e simplesmente achar que as coisas vão acontecer e pronto. Tudo bem? Ok? Então é muito importante a palestra de sábado. Fora isso, vamos supor, na quarta-feira tem esses trabalhos aí, ó. Quem vier aqui na mesa senta, aqui os médios, senta todo mundo, aqui senta mais algumas pessoas que vierem convidadas, não sei quem vem de quarta aí, e a gente faz uma leitura do Evangelho, cada um faz um comentário, tá? E depois a gente dá a oportunidade, se tem algum espírito aí perdido, desencarnado perdido, para chegar e falar, se ele precisa de ajuda, é um socorro, vamos dizer assim. Ali está mostrando mais ou menos isso também. Aí está intuindo alguém que fala, ok? Então, do ponto de vista extrafísico, nós já vimos, tudo bem? Como que acontece? Então, agora vamos ver do ponto de vista físico, agora é o que a gente enxerga mesmo, pode ser? Então, o que a gente enxerga? Sempre tem a recepção. Então, a recepção é o quê? Chegou alguém novo aqui, que não sabe, ou que está com alguma demanda, ou que tem alguém aqui que vai atender essa pessoa. Receber aqui. Vocês são recebidos aqui dentro da sala, porque vocês são de casa, já conhecem a dinâmica, já estão aqui. Mas se alguém chegar aqui procurando uma orientação, uma informação, vai ter alguém que faça isso. Tem a palestra, acabei de explicar, ela é para melhorar o campo vibratório. Essa palestra acontece nos sábados aqui. Nós temos um atendimento fraterno. O que é o atendimento fraterno? Geralmente acontece de quinta à tarde, né, Bárbara? Mais de quinta à tarde. Vamos supor, eu estou assim, tem um amigo meu que não está legal e tal, né? Ele fala comigo, eu não estou legal e tal, será que eu preciso tomar um passe? Será que eu preciso disso ou daquilo? Eu falo, quinta-feira de 2h30 até 5h30, vai lá no Fraternidade. Tem uma equipe de plantão lá que pode te atender, tá certo? Aí ele chega aqui, não sei quem daqui já veio de quinta, tem muita gente que eu já encontrei de quinta aqui, né? Passa assim 5 horas da tarde, no final do dia, para tomar um passe, tá? Aí tem sempre o Zé, tem uma equipe aí e aproveita para conversar. A pessoa às vezes quer alguém que ouça ela e a gente tem esse trabalho. Então esse é o atendimento fraterno aqui dentro do centro. Tudo bem? De quinta-feira, de 2h30 até 5h30, toda quinta-feira tem. Você vem todo quinta, né? O Wagner nem sempre, né? Eu vinha mais, hoje eu venho menos. Depois tem a reunião mediúnica, que é essa de quarta-feira, todo centro. Isso que eu estou falando aqui não é só de fraternidade. Essa sequência de atividades dentro do centro espírita tem em todos os centros. Estou falando daqui, os horários daqui, mas Paz Amor, todos têm. Tá? Depois nós temos assistência espiritual. Né? O que
que é? Alguém está com dificuldade, alguma família está precisando de um recurso, alguma coisa assim, a gente vai ajudar nisso também. Nós temos passe, então o passe é importante. Durante o passe, é muito importante que você se concentre naquilo que é o sentimento que vem de puro, de dentro do seu coração. E se tiver alguém que você acha que precisa mais do que você, ou que precisa tanto quanto você, mentalize essa pessoa, né? Porque esse passe ele pode chegar até essa pessoa. Então é o momento. Agora estou trazendo a água que ficou lá dentro, que a gente vai tomar na saída. Tá? Estão descendo do atendimento que foi feito lá dentro. Tudo isso aí. Tem um livro de prece também, vamos supor. Tem dia que a gente está lá na sala, tem lá, lê o nome de N pessoas, né? Então você tem alguém da família, alguém que você conhece, que está precisando de ajuda espiritual, ou está precisando de ajuda mesmo. Você faz o seguinte, chega aqui, procura aqui o pessoal e pede para botar no livro de prece. Esse livro de prece é para quê? Para ser lido lá dentro da sala, porque quando você coloca o nome da pessoa, você lê lá dentro da sala, existe uma equipe espiritual, extrafísica, né, desencarnada, que vão até essa pessoa. A pessoa está no hospital, né, então dá um nome, diz aonde ela está, de preferência, né, ficaria melhor, mas mesmo se não der só dando um nome, o plano espiritual já tem como acessar, e aí eles vão até lá fazer esse trabalho que precisa ser feito. Tudo bem? Depois nós temos estudo da doutrina, de terça, me parece, e de domingo, de manhã aqui, que o Zé faz. E assistência social que acontece, a gente vai trabalhando aí o bazar, trabalhando tudo, mas uma vez por mês entrega, né, todo atende. Quantas famílias? Umas 40? Geralmente, chega a 40, agora no início não está pouco, né, porque janeiro está 10. Que é daqueles pilares que eu comecei que o espiritismo precisa ter, né? Botar a mão na massa. Existe a evangelização, está acontecendo lá dentro, né? Existe em outros centros também, em horários diferentes, então é importante a gente ter. E uma coisa assim que eu acho muito importante é a divulgação. A gente não precisa amarrar ninguém e trazer para o centro, não é essa a intenção. Mas a gente deve falar mais que a gente é espírita, deve falar mais que existe, né, atendimento aqui, deve falar mais do que acontece aqui dentro da casa, tá? Porque a gente vem de uma época que a gente não podia falar, porque a gente era discriminado, era mal visto, um monte de coisa, mas isso já faz 30 anos atrás ou mais. Hoje não, hoje o conceito é totalmente diferente, então a gente tem que ter orgulho de ser espírita, a gente tem que falar que é espírita, né? Eu sou de uma época que você escondia que era espírita, né? Você perguntava, você mudava de assunto. Hoje não, se alguém pergunta, às vezes quando vai entrar num assunto assim, que eu já vejo que vai dar um rumo diferente, aí eu já me antecipo e digo, então, eu sou espírita, então, ó, aí a pessoa já segura um pouco, às vezes, porque ainda pode sair algum comentário que a gente vai deixar a gente numa saia justa, né? Mas eu acredito que a gente tenha que falar mais da doutrina, tem que se esforçar mais em prol da doutrina, de forma geral. E a divulgação que eu coloquei aqui, tem livros aqui, tem várias formas. Quando o Ricardo me pediu para substituir alguém que viria, né? Alguém que teve algum compromisso e tal. Eu fico sempre com backup ali, porque ele me chama e eu falo, vou. E ele falou assim comigo, fala que o pessoal lê muito pouco, fala que o pessoal precisa ler mais. O Ricardo é um amante das coisas. Ele falou, eu mando coisa, o pessoal não lê. A gente tem uma dificuldade de leitura, é questão mesmo do brasileiro e tal. Mas a gente deveria ler pelo menos as obras básicas, né? Isso faz parte do processo nosso de aperfeiçoamento como espírita e tal, tá certo? Deveria estudar um pouquinho mais as questões espíritas. Eu mesmo tento trazer aqui sempre temas do dia a dia, que é o que a gente confronta, porque é legal a gente saber toda a história, é legal saber várias informações, por que nós chegamos até aqui, mas é legal também saber como que eu lido no espiritismo no dia a dia, né? Encontro alguém que não está legal, orienta a mim aqui de quinta tarde, né?
Ah, eu estou assim, então, ó, recomendo um livro tal, né? Assiste um vídeo X. Esse é o papel também. Então, nesse sentido, aqui tem vários livros. Teve uma época que eu assinei lá, tinha aqui o livro da leitura, recebia um livro, aí comecei a ter muito livro, eu levei para o meu escritório, botei na mesa, todo mundo aqui, aí eu deixava à vontade, legal, tá bom, legal, leva. Porque minha mãe falava comigo, ó, livro parado é dívida que você paga. Então não guarda livro, né? O Dival também falou lá da pessoa que ele trabalhava lá, que guardava tudo para depois da aposentadoria. Vocês lembram desse caso? Conclusão, ela morreu antes de aposentar, ficou tudo lá também, não emprestou para ninguém. Então, desapega. Ele estava falando de desapego hoje, né? Que é importante. E o trabalho, e o trabalhador espírita? Como é que fica nessa questão toda? Eu terminei o ano, não sei quem estava aqui, uma palestra curtinha, falando o seguinte: qual é seu plano para o ano que vem? Né? Eu espero que todo mundo sentou e pensou. Então, a casa espírita também precisa de trabalhador, né? Precisa de voluntário. O que é ser voluntário na casa espírita? Nem vou me estender muito, vou até aqui, porque você tem que doar aquilo que você pode doar, né? Não adianta a gente pedir, semana que vem, o Wagner já foi, né? Mas vamos pegar uma pessoa tímida, semana que vem você vai dar palestra aqui. Não é assim que funciona. Mas é um trabalho perfeito, transmitindo as palestras, botando som, porque é a habilidade que ele tem. Talvez a minha, porque eu era professor, o Zé que me botou aqui na cidade, falou: você vai dar palestra. Na semana seguinte eu estava dando palestra. Cada um tem uma habilidade aqui. Então o que a gente tem que doar é essa habilidade. É essa habilidade que a gente quer que vocês doem, né? E aí, doando essa habilidade, a gente está contribuindo para o todo. Tá certo? Então, até o Zé brincou no início lá, choveu, não veio. Semana passada estava lotado, né? Então, eu costumo dizer que foco e disciplina faz toda a diferença na nossa vida, né? Eu, para não vir aqui, eu tenho que ter um motivo muito justificado, né? Então, a gente precisa ter essa disciplina, porque vão surgir outras demandas mesmo, é natural, ainda mais hoje, né? Com tanta coisa acontecendo, vai acontecer, e pode acontecer até na hora de vir, mas não vai ser a chuva, né? Acho que não. Acho que não. Então, gente, meu recado hoje era esse, tá certo? Se quiserem, eu botei a transparência ali, mas tá lá na frente. Primeiro, dar e receber é algo importante, porque quando eu estou aqui falando, eu estou me revendo tudo na minha vida, eu estou mais recebendo do que dando, porque vocês estão me dando a energia, a atenção, um monte de coisa, né? Então, esse movimento de dar e receber é importante. E se alguém quiser ser voluntário, olha lá, procura a equipe, pode me procurar quem quiser aqui, né? Eu contei no início lá, da Fraternidade vai fazer uns 90 anos, mostrei uma foto, aquela foto mais antiga, a porta ali, terminava aqui, e lá atrás era o espaço que a gente sentava lá, né? Faz o quê? Uns 30 e poucos anos? Então as coisas caminharam porque muita gente quer ajudar, muita gente. Naquela época tinha lá a feira da fraternidade, a gente ia para lá fazer comida, ficar no caixa, trabalhar, fazer um monte de coisa. E era uma satisfação, não via a hora para acontecer de novo. Ok, pessoal? Então, obrigado, o recado está dado.